Tamo de volta para mais um vídeo do Rei Afogado, depois de um tempão aí no canal sem vídeo. Eu fiquei um tempo doente e acho que faz umas 2 semanas, talvez até um pouco mais ainda, que eu não jogo nem vejo nada de xadrez. Então eu tava totalmente fora desse universo. Inclusive fui jogar uma partida hoje mais cedo e pendurei a dama tipo no 15º movimento. Então xadrez é extremamente punitivo quando você fica enferrujado, fica um tempo sem jogar. Mas o que importa é que a gente está de volta para ver mais uma variante da abertura da defesa siciliana. Essa é a série que a gente está fazendo aqui no canal agora. A gente vai ver uma linha que chama Siciliana Prince, que é uma opção das brancas, que sai dentro daquelas variantes bem comuns, a linha mais popular quando as pretas jogam D6, a gente vai ver exatamente do que se trata. E aí vamos tentar acrescentar essa arma ao seu arsenal, se você quiser jogar isso de brancas, e também vou te dar umas ideias de como defender, de quais opções você tem para lidar com essa abertura, se você joga a Siciliana de pretas. Antes da gente começar, mais uma atualização sobre o canal aí. Ficou esse tempo com um intervalo longo entre os vídeos por causa dessa situação, mas daqui pra frente os vídeos vão sair com mais frequência. Eu não quero fazer promessas que eu não posso cumprir, mas tentar fazer pelo menos uns 3 vídeos por semana, ou talvez fazer um vídeo num dia e no outro dia não, e ir alternando assim, porque a gente precisa realmente acelerar. Tem muita coisa pra cobrir ainda na Siciliana e tem outras séries que eu quero começar. Inclusive foi bom ter mencionado isso, eu tenho uma ideia de uma série nova pro canal, de análise de partidas. A gente, assim, fazer uma análise mais aprofundada de partidas clássicas e conhecidas e marcantes da história do xadrez, tentar aprender lições com elas, e eu também acho que é útil, assim, só por curiosidade mesmo. São partidas que todo jogador de xadrez que se preze deve conhecer. Então se você gostou da ideia, deixa nos comentários, me dá um feedback, talvez sugere uma partida que você gosta, uma partida interessante de analisar, que a gente vai começar a lançar esses vídeos daqui pra frente. E uma última coisa, antes da gente partir pra teoria, eu mudei um pouquinho a posição do microfone aqui, tá um pouco mais perto e à frente agora, então me dá o feedback do áudio aí, se vocês acham que tá melhor, se tá pior, se a gente precisa mudar alguma coisa, para tentar deixar os vídeos alinhadinhos. Então, sem mais delongas, vamos para a abertura. A gente entra na Siciliana depois de E4 e C5. A linha que a gente vai ver hoje surge da Siciliana aberta, depois de cavalo para F3, e aqui D6 é o lance mais comum. O preto defende o peão e prepara para controlar um pouco mais o centro. E as brancas, depois de jogar cavalo para F3, costumam jogar D4, abrindo a posição. C toma D4, cavalo toma D4 e cavalo para F6, atacando o peão de E4, é o lance principal aqui. Agora tem dois lances, um deles é mais comum, o outro menos comum. O lance mais comum para defender o peão de E4 é cavalo para C3, que é o mais intuitivo também. Tem outras maneiras, tipo bispo para D3 ou dama para E2, mas essas são coisas meio dúbias. Então, de opções realmente viáveis para defender o peão de E4, você tem cavalo para C3 ou F3 de peão. E a linha que a gente vai ver hoje é essa F3, a Siciliana Prince. Então, a partir desse ponto, a gente já vai começar a ver as variantes. Eu coloquei as setas aqui para ajudar a separar um pouquinho as coisas e deixar mais claro. Nos capítulos aqui embaixo, na barra de progresso do vídeo e na descrição, também vão ter timestamps para você pular para qualquer variante que você queira ver especificamente, e também para deixar o vídeo mais organizado. Então essas duas variantes em vermelho aqui, que são cavalo para C6 e E6, são lances que transpõem, por isso estão da mesma cor. Em geral, como a gente joga um setup parecido de brancas, a posição acaba chegando no mesmo lugar por uma ordem de movimentos diferentes, e a gente vai ver isso. A A6 está em dourado aqui, que é um lance um pouquinho dúbio, não é a melhor maneira de jogar contra a Prince, apesar de ser, pelo que eu vi aqui, bem comum, especialmente no nível intermediário. A galera joga como se o branco estivesse jogando uma Najdorf, né? O que não é o caso, e acaba que não funciona muito bem. E aí a gente vai ver como jogar isso de brancas, porque o branco consegue uma vantagem e porque A6 não é um lance bom nessa variante. E G6 é outro lance que a gente vai ver brevemente também, porque não é bem essa a abertura, mas aí eu te explico quando a gente chegar lá. E o lance principal, a linha principal, é a última que a gente vai ver, que não tá nas setas aqui, que é o lance E5 nessa posição, atacando o cavalo de D4. Vamos começar então por esses dois lances que transpõem, cavalo para C6 ou E6. Nessas linhas, a gente vai sempre jogar da mesma forma. A gente sempre vai jogar C4 e tentar chegar naquele setup da Maroczy Bind, que a gente vai ver que é com o peão em C4, o bispo vem para cá, o outro bispo vem para D3 e o cavalo vem para C3 e a dama costuma ir para D2. Já vê como isso se consolida daqui a pouquinho. Então agora a gente joga C4 para chegar nesse setup que eu falei, E6, e aí daí que vem a ideia dos lances transporem, né? Se as pretas jogam cavalo para C6 ou E6 primeiro, não costuma fazer tanta diferença, porque nesse tipo de abertura, para as pretas a ideia vai ser sempre jogar D5 e tentar abrir no centro. Por isso esses lances combinados. Então agora a gente joga bispo para E3, não faz tanta diferença assim a ordem, desde que você chegue nesse setup da Maroczy Bind que eu mostrei nas setas mais cedo. Agora bispo para E7 para as pretas, cavalo para C3 roque, dama para D2 D5,
É a ideia das pretas abrir a posição no centro com esse avanço. Agora, E toma D5, E toma D5, torre para D1. E isso aqui é uma linha meio morta, assim, essas linhas nas quais o preto joga cavalo para C6, seguido de E6 e D5, encorajam bastante trocas de peças menores e também das damas. Então, é uma maneira das pretas de meio que matar a posição, é uma variante meio chata de jogar, mas eu tenho que mostrar porque essa é uma opção e também porque, se for do seu interesse o empate, se você quiser neutralizar a abertura de pretas, essa é realmente uma variante viável porque mata muito as chances do jogo, como a gente vai ver. Vai acontecer um monte de trocas, porque o melhor lance agora para as pretas é cavalo para E5, e depois de C toma D5, cavalo toma D5, bispo para E2, desenvolvendo a última peça e preparando para fazer o roque. A gente não se importa muito com essa ideia de tomar aqui em E3, porque a nossa prioridade é tirar o bispo e fazer o roque. O rei ficar exposto nessa coluna E aqui por muito mais tempo pode ser arriscado. Então agora as pretas jogam bispo para H4 e a gente não se importa de ter o nosso rei em F2 nessa posição, ele vai estar bastante seguro e daqui a pouco, como eu falei, a gente converte para um final, onde o risco vai ser bem menor. Então bispo para F2 bloqueia o cheque, bispo toma F2, rei toma F2, cavalo toma C3, dama toma C3, torre para E8, ativando a peça, bispo para B5, atacando a torre, agora bispo D7, mais uma troca, e depois de torre de H para E1, você consegue ver como esse é um final completamente equilibrado, não tem nenhum imbalanceamento na posição, e é assim que as pretas meio que conseguem forçar a conversão da posição para um final que é bem equilibrado, e aí mata bastante as chances. E6, como eu falei, leva uma linha, acaba no final levando a mesma coisa. Depois de F3 E6, a gente joga da mesma forma C4, como eu falei, a gente sempre vai tentar chegar nesse setup. Agora bispo para E7, bispo E3, roque, cavalo C3, cavalo C6, isso aqui tudo é o que a gente viu, e acaba chegando na mesma posição. As pretas vão jogar D5, a gente vai tomar e vai acabar levando na mesma coisa, provavelmente. Então, as outras opções interessantes a gente vê aqui, antes de começar a ver as linhas principais, são esse G6. É meio raro, mas se você ver esse lance, você tem algumas opções diferentes. Você pode escolher transpor para dragão, que é o que acaba acontecendo se você jogar cavalo para C3 aqui. Se você conhece um pouquinho as linhas na siciliana dragão, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, depois de bispo G7, bispo E3, roque e dama D2. Agora o branco está preparando para atacar na ala do rei, as pretas vão tentar te atacar na ala da dama, depois de você fazer o roque longo aqui. E isso aqui acontece se você decidir jogar cavalo para C3. Cavalo para C3 depois de G6 transpõe para dragão. Você também pode jogar C4 e meio que chegar no mesmo setup, que é inclusive o que eu recomendo para você fazer se você quiser evitar essas linhas. Aí agora o preto vai jogar cavalo C6, da mesma forma, cavalo C3, bispo G7, bispo E3, e a gente vai colocar as peças nos mesmos lugares daquele setup Maroczy Bind, como eu falei, bispo em E2, dama em D2, fazer o roque, e jogar dessa forma. A única diferença é que as pretas aqui não estão jogando por D6 e E5 e o bispo tá numa diagonal diferente, o que assim dá um pouco menos de espaço para as pretas no centro. Eu ainda não fiz um vídeo na siciliana dragão, mas quando esse vídeo tiver saído vai estar o link na descrição para você, se tiver interesse em lidar com essas linhas depois de G6 transpondo, né? Jogando cavalo para C3 e transpondo. Então por último falta a gente ver depois de F3 esse lance que eu falei que não é muito bom, A6. Nessa posição aqui, se o branco joga cavalo para C3, que é o lance mais comum para defender o peão de E4, A6 é a Najdorf, e essa é talvez a variante mais popular de toda a siciliana. E é por causa disso que você pode esperar, quando você joga a Prince defendendo com F3 aqui, ver esse lance A6. O preto vai estar jogando da mesma forma como se você tivesse jogado o cavalo para C3, mas não é a mesma coisa. Isso porque aquele nosso setup Maroczy Bind com C4 e aquela constelação de peças que eu mostrei fica ainda mais efetivo quando os pretos jogam esse lance E6. Então acaba que o lance não contribui em nada para a posição das pretas. A gente vai jogar C4 agora e o controle do branco de B5 é muito grande. Ele não vai conseguir o mesmo contrajogo que o branco tem, que o preto tem na Najdorf depois de cavalo para C3. Esse C4 é uma maneira bem mais eficiente de jogar. E aqui tem dois lances que o preto pode tentar. Ele pode tentar E6 e E5. E6 é um pouco mais, uma maneira um pouco mais segura de jogar. A gente não vai inventar nada, que a gente joga o mesmo setup, bispo para E2, bispo E7 agora preparando para fazer o roque, os dois lados fazem o roque, depois de bispo para E3, cavalo C6 e cavalo C3. Essa é uma variação daquela linha que a gente viu começando com cavalo para C6, melhorada para o branco, porque esse lance A6 acaba sendo bem desperdiçado. Agora você tem essa fraqueza em B6 e essa fraqueza em D6, que não são justificadas. A6 é bem desnecessário aqui. E a outra opção, depois de a gente jogar C4, é o preto tentar atacar com E5, mas aí eu quero mostrar essa linha porque é diferente. Quando o preto joga E5 lá no início, a gente volta o cavalo para B3. Mas nessa linha aqui, como você já jogou C4, o cavalo volta para C2,
E depois de bispo para E7, preparando para fazer o roque, cavalo C3, roque, e bispo para E3, o preto joga cavalo para C6, dama para D2, o mesmo setup que a gente viu, bispo para E6 agora e cavalo para D5, e o branco tem uma posição melhor aqui, mais uma vez você não tem do que reclamar, esse buraco que o lance E5 deixou no quadrado de D5 vai ser muito bem ocupado por esse cavalo, e o preto não tem maneira muito agradável de lidar com essa situação aqui. E esse cavalo aqui acaba tendo, esse cavalo de C2 acaba tendo chances de voltar pro jogo um pouquinho mais pra frente, às vezes via B4 e às vezes também é útil só deixar o cavalo na C2 controlando esses quadrados centrais e defendendo esse bispo aqui também. Então essas são algumas das linhas alternativas depois de a gente entrar na Prince com F3. Agora vamos ver a linha principal, que é o lance mais ambicioso pro preto, que é E5, atacando o cavalo de D4 imediatamente. Aí nessa linha a gente vai voltar o cavalo para B3, e aqui tem duas opções que a gente vai ver para as peças pretas. Eles podem jogar bispo para E7, que é um pouco mais conservador, só preparando para fazer o roque mesmo, ou o preto também pode jogar D5, que é uma maneira um pouco mais ambiciosa de ganhar espaço no centro e desafiar esse peão imediatamente. E aí a gente tem que lidar de um jeito mais específico também. Vamos começar vendo bispo para E7 então, que é uma linha um pouco mais tranquila de lidar. Nesse caso, a gente entra no mesmo setup de jogar C4 e dar Maroczy Bind, como eu mostrei, e a gente só tem que tomar cuidado aqui para lidar com esse lance A5, que é uma tentativa bem comum das pretas de achar contra-jogo com esse cavalo em B3 aqui. Bispo para E3 é o lance ideal porque a gente quer ser capaz de, depois de o preto jogar A4, voltar o cavalo para D2, só que se o bispo estiver atrás, acaba embolando um pouco as peças. Então a gente tira o bispo primeiro para responder. Se o preto jogar A4, a gente responde com o cavalo D2. Mas ele não precisa jogar A4 imediatamente, tem outra opção aqui. Se ele jogar, a gente volta o cavalo, né? E depois de cavalo para C6, cavalo C3. Dama para A5 é um lance comum, e é bom lembrar que uma boa ideia aqui é jogar A3 e defender A4 para não ter infiltração de cavalo. E depois de o preto fazer o roque, a gente joga bispo para E2. E chega mais ou menos na mesma coisa. Mas, como eu falei, depois de bispo para E3, o preto não necessariamente precisa atacar esse cavalo na hora. Ele pode jogar um lance como cavalo para C6 primeiro, e agora a gente coloca as peças nos mesmos lugares. É bem fácil de jogar essa abertura, de aprender inclusive, porque meio que independente do que o preto faça, esses setups de C4 e colocar as peças nessa configuração, bispo em C3, bispo em D2 e dama em D2, acaba funcionando de modo bem eficiente. Então, a gente joga cavalo em C3, roque, dama D2. Se A4 agora, né, que o preto pode tentar esperar você pôr a dama aqui e depois jogar esse lance. Se ele jogar isso agora, você volta o cavalo para C1, o que também não é problema, porque mais para frente esse cavalo pode manobrar para D3, onde vai ser uma peça útil. Aí vem dama para A5, bispo para E2, desenvolvendo a última peça menor, preparando para fazer o roque, bispo para E6 agora e cavalo para D5. E a gente chega mais uma vez nesse tipo de posição, onde quando as pretas jogam E5, esse quadrado aqui fica um pouquinho vulnerável. É por isso que a gente atrasou um pouquinho esse lance cavalo D3 para a dama poder dar suporte também e deixar a coluna D semi-aberta por um pouco mais de tempo. E aí o cavalo fica uma peça muito boa aqui. A outra opção é, depois a gente voltar o cavalo para B3 nessa linha com E5 e o cavalo volta para cá. Se o preto não quiser jogar de modo meio conservador assim com bispo E7, ele pode tentar abrir o centro na hora com D5. E essa é a tentativa mais ambiciosa e é aquela que a gente tem que responder de modo específico, como eu falei. O lance certo aqui é bispo para G5. Cravando o cavalo e evitando a perda de material aqui. Agora, tem dois lances para as pretas. Elas podem defender o peão de E5, que agora está atacado, né? Porque o cavalo foi cravado a dama, com bispo para E6. Então, um dos lances aqui é bispo E6. E a outra maneira de lidar com o ataque em D5 é avançar o peão. E aí, leva umas linhas que, às vezes, o preto perde um peão no processo, porque o peão de D4 fica bem avançado no meio da posição do branco, mas que também costuma chegar no final empatado. Como a gente vai ver, muita troca acontece nessas linhas. Então você tem essas duas opções. Bispo E6 é a linha principal. Essa linha com D4, eu vou te mostrar como que as pretas costumam perder esse peão, né? E como a posição costuma empatar. O problema aqui é que logo depois de D4, o branco vai jogar C3 e desafiar esse peão na hora. E se você tomar, você ajuda o branco a desenvolver e não tem... depois de trocar as damas, né? Se você tomar aqui depois de trocar as damas, o branco não tem problema nenhum nessa posição, ele tá pronto para fazer o roque e você não. A posição aqui definitivamente não é muito agradável de jogar, então você não vai querer tomar depois C3, você vai querer defender seu peão de D4, né, jogando lance tipo cavalo para C6. Mas aí vem aquelas trocas massivas, você toma D4, bispo para B4, cheque é o melhor lance agora, cavalo C3 bloqueando, e toma D4. É uma linha um pouquinho complicada isso, né, parece que você tá perdendo a peça aqui, porque o cavalo tá cravado,
mas você tem A3 nessa posição e o bispo não pode retroceder. Se ele tomar com o peão aqui agora, o bispo cai, então não leva muito longe, o melhor é voltar o bispo para E7 mesmo, e depois de cavalo para B5, esse peão em D4 finalmente começa a ficar sobrecarregado. Mas o custo de, digamos assim, ganhar ou recuperar esse peão pro branco vai ser um monte de trocas na posição. E é assim que a gente chega numa posição final meio morta, como eu falei. O preto pode fazer o roque agora, cavalo 3 toma D4, dama para B6, atacando o cavalo, e começa a chegar nessa posição de bastante tensão aqui, né? O melhor lance aqui é bispo para E3, fazendo um raio-x na dama e defendendo a peça que está no centro. Torre para D8 agora, cravando o cavalo a nossa dama, colocando mais pressão. E esse ponto de D4 aqui, esse cavalo vai ser um ponto central de muita tensão. Vai estar todo mundo atacando e defendendo esse ponto até daqui a pouco. O branco joga dama para D2 agora, porque ele quer jogar a torre de A para D1 e defender mais uma vez o cavalo. E o preto ataca mais uma vez com o bispo para C5. Aí torre D1 defendendo, cavalo toma E4. É um sacrifício temporário de peça, porque o preto vai recuperar esse cavalo aqui. Tem muita tensão envolvida nessa peça e o branco não vai conseguir defender por muito mais tempo. Agora, F toma E4, a posição... o branco tem uma peça a mais, né? Mas, como eu falei, o preto vai recuperar já já, começando com o bispo G4, tá atacando a torre. Se mover a torre, o cavalo cai, então você tem que bloquear com o bispo para E2. Agora, bispo toma E2, rei toma E2. Se tomar de dama, mais uma vez, o cavalo cai. Torre para D7, preparando para jogar a torre de A para D8, dobrar e ganhar a peça de volta, que não tem como evitar de acontecer. B4 atacando o bispo, o preto é forçado a trocar pelo menos uma vez agora. Agora vem torre A, D8. E o cavalo está cravado, está atacado muitas vezes, não pode ser defendido. Então, dama para C2 finalmente devolve a peça. Agora, cavalo toma D4, bispo toma, ou torre, né? No final das contas, tanto faz. Torre toma, bispo toma, torre toma. E torre de H para D1 é um final totalmente empatado. O preto não tem nada melhor para fazer do que trocar aqui. E, assim, essa posição não tem absolutamente nada, né? Então, essa linha com depois de bispo para G5 aqui, se o preto avançar o peão e defender dessa forma, você tem essas maneiras de lidar com C3 e acaba chegando, se essa linha acontecer, num final bem empatado. A tensão em torno de D4 vai ser bem grande, como eu mostrei. Então, outra opção que segura o meio jogo por um pouco mais de tempo é esse bispo para E6, defendendo aqui. E agora a gente vai tomar em F6, o que força as pretas a tomar de peão, né? Se tomar de dama, o peão de D5 cai, então G toma F6 e ele fica com esses peões dobrados. Mas isso não é uma concessão muito grave, assim, no final das contas, essa é uma posição bastante jogável de pretas, porque em compensação a esses peões dobrados, o preto tem atividade na coluna G e também o peão de E5 fica muito bem consolidado. Aí agora a partida pode seguir E toma D5, dama toma D5, dama toma D5, bispo toma D5 e a gente converte para um final. Cavalo para C3 ataca o bispo volta para E6, roque longo, cavalo para D7 desenvolvendo a peça, cavalo B5 ameaçando entrar em C7 e enforcar a torre. Então, para defender, as pretas vão jogar rei para E7 aqui nessa posição, mas é mais comum interpor esse bispo H6 cheque primeiro, e depois que o branco moveu o rei, só então você joga rei E7 lidando com o ataque. O branco normalmente entra em E7 de qualquer forma, mas forçando você a mover a torre. O melhor lugar para colocar a torre é em D8, contrapondo essa torre do branco aqui e provendo mais suporte para o seu cavalo. Depois de bispo para D3, essa posição é mais uma vez completamente equilibrada, mas pelo menos tem um pouco mais de jogo do que aquelas nas quais a gente vai disparado até um final completamente morto, né? Igual aquele que só tinha dama e peão, a mesma quantidade de peões para os dois lados e sem nenhum imbalanceamento na posição. Então, basicamente, para resumir a história, essa siciliana Prince é uma variante bastante jogável, ela é bem razoável de brancas, é uma arma surpresa ou uma opção alternativa que o branco tem bem atraente, porque, como eu falei, especialmente se você está no nível intermediário, esse lance A6, depois de você jogar F3 aqui, A6 você vai ver com bastante frequência. E é um erro, então você facilmente consegue uma posição melhor. Tipo assim, olha pra essa posição, né? Quem não prefere jogar isso aqui de brancas quando comparado às pretas? É uma posição, é uma Nardef ruim pro preto, basicamente. Então só pela chance das pretas entrarem nessa linha aqui, eu já recomendaria a Prince para iniciantes intermediários. Agora, o problema começa a surgir quando você entra no nível mais avançado, porque aí a gente vai estar falando de oponentes que provavelmente
conhecem pelo menos um desses múltiplos caminhos que eu mostrei de neutralizar a abertura e pular para um final empatado. O que, às vezes, dependendo da comparação de rating, né, entre você e o seu oponente, vai ser do interesse dele, se ele estiver jogando de pretas, nesse caso. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que você tem maneiras, especialmente se você procurar umas coisas assim mais alternativas do que eu mostrei nesse vídeo, de tentar segurar o jogo um pouco mais e criar chances para si mesmo. Então é uma abertura bastante interessante. Fica aí a ressalva para se você quiser jogar ela no nível de torneio, no nível um pouco mais avançado. Mas exceto isso, que é a minoria, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, para quem eu tô falando aqui e na internet, estão jogando xadrez mais no nível intermediário, iniciante, mais por diversão em websites. E aí, nesses casos, é uma abertura bastante legal de aprender e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a isso, a ter uma ideia de quais são as variantes, quais são as opções e como a gente joga. Um dos principais pontos atraentes dessa abertura mesmo é a facilidade de jogar ela de brancas. Você viu que em muitas variantes a gente jogou um setup bem parecido, não tivemos que memorizar muita coisa, porque a gente joga esse Maroxibade com C4, o cavalo vem parar em C3, o bispo em E3, o outro bispo vem para E2, esse cavalo fica forte no centro e a gente tem um controle e espaço muito bons. Então também tem essa vantagem de ser uma abertura fácil de aprender pro branco. Então é basicamente isso. Acho que eu mostrei as linhas que eram mais pertinentes e te dei umas ideias de em que cenário jogar e talvez se vale a pena ou não para você acrescentar essa arma no seu repertório. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu falei no início, me dá o feedback do áudio e sobre aquela ideia de a gente começar uma série analisando partidas históricas e partidas clássicas do xadrez. Logo mais, tem mais vídeos aí saindo com mais frequência. Tamo de volta com tudo. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.